Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques desta quarta-feira. O Banco Central Brasileiro reduz a taxa básica de juros após quase um ano e meio sem alterações. E nos Estados Unidos também o Banco Central cortou os juros de lá pela primeira vez em 11 anos. Vamos ver os reflexos disso no mercado de câmbio aqui no Brasil, com o consultor de riscos Wolfgang Walter. China e Estados Unidos terminam nova rodada de negociações sem avanço e o mercado de soja despenca na Bolsa de Chicago. IBGE divulgou hoje a pesquisa que mostra um recuo na taxa de desemprego no país, mas tem muito trabalhador ainda fora do mercado. O governo do Mato Grosso cria a mini reforma tributária que vai onerar ainda mais o produtor rural. Conversamos sobre isso com o dirigente da Acrimate, a Associação dos Criadores Mato-Grossenses, que está protestando contra a medida. Se você precisa de informações sobre o mercado, entre em contato conosco pelo telefone 11 3131 3719 ou através do e-mail consultor@tvterraviva.com.br. Como em todas as edições, o fechamento do mercado dos principais produtos do agronegócio é o nosso assunto de início do programa. Vamos ver como é que fecharam as bolsas nesta quarta-feira. O dia não foi muito bom para os grãos aqui na Bolsa de Chicago. Soja despencou em 1,7%, cerca de 14 a 15 pontos. A gente já vai ver o que aconteceu. Milho mais ainda, queda de 2,6%. Trigo também caiu 1,9% e não foi diferente com arroz. Perda de 1,2% em Chicago. O que mais? Vamos aqui para a Bolsa de Nova York, algodão com alta, 0,8%. Café subiu um pouquinho também, 0,2%. Em Londres, não. Café robusta acabou caindo hoje em 1,2%. Açúcar em Nova York com valorização de 0,5%. Suco de laranja em Nova York subiu 1,1%. Cacau, ao contrário, caiu 1,4%. Aqui no Brasil, o boi gordo na B3, nosso mercado futuro aqui, com queda de 0,1%. E o dólar teve um dia de reviravoltas aqui, acabou fechando em alta de 0,7% e depois está operando em baixa no decorrer do pregão de hoje do mercado de câmbio. A gente já vai ver o que aconteceu com o câmbio e como é que fica a sua tendência. Vamos dar uma olhada antes disso aqui na Bolsa de Chicago, aqui como é que fecharam os contratos futuros aqui, queda, como eu disse aqui, de 12 lá embaixo, lá, até 15 pontos em relação ao dia de ontem. Mercado basicamente refletindo dois fatores principais. Primeiro, tendência de melhora do clima nos Estados Unidos para o andamento da safra americana. Clima um pouco mais favorável, temperatura mais amena, foi um dos fatores que determinaram esse fechamento. O outro, a gente vai ver daqui a pouquinho, foi o resultado frustrante da nova rodada de negociações entre americanos e chineses em Xangai, na China, que terminou sem avanço concreto, pelo menos nada foi divulgado em termos de detalhes sobre a possibilidade dos chineses, como chegou a se aventar, voltarem a comprar produtos agrícolas americanos, entre os quais a soja, mercado que estão bastante ausentes esse ano em função da guerra comercial entre os dois países. Não aconteceu nada, o mercado acabou refletindo isso no encerramento dos negócios aqui, com a queda forte, portanto, como a gente está vendo aqui na Bolsa de Chicago, no caso dos preços da soja. No caso do milho não foi muito diferente, também aí refletindo mais a questão do clima, melhorando lá nos Estados Unidos, que dá um fôlego novo aqui na safra americana, que sofreu muito desde o seu início, lá no mês de abril, com muita chuva. Agora o mercado um pouco mais seco, embora voltem as chuvas aqui, as temperaturas pelo menos são mais amenas agora e as chuvas são menores. E isso favorece o desenvolvimento da safra americana. Aí o milho acabou também sofrendo uma pressão em função disso, com queda de 9 até 11 pontos nos contratos mais próximos. Para completar Chicago aqui, o trigo teve um dia negativo também, conforme a gente viu aqui, é uma previsão de uma safra maior na França, que é grande produtora da União Europeia, principal produtora, também grande exportadora de trigo, fechando aqui um dia com uma previsão maior de sua produção, em torno de 700 mil toneladas a mais do que vinha sendo previsto. E isso deu uma pressionada aqui nos preços aqui no trigo na Bolsa de Chicago e no mercado internacional como um todo. Na Bolsa de Nova York, o algodão aqui com leve alta de 0,8%, teve um dia muito volátil, subiu, caiu durante o dia, acabou fechando acima de fechamento de ontem. Café, muita volatilidade também, mas pelo menos parou de cair, como a gente vinha assistindo até o dia de ontem, hoje com uma leve alta de 0,2%, basicamente por fatores técnicos, com cobertura de posições vendidas, depois de muita volatilidade durante o dia. Açúcar em Nova York subiu também, petróleo aqui ajudando, teve um
movimento positivo do preço do petróleo durante o dia, acabou ajudando aqui nessa valorização aqui do açúcar na Bolsa de Nova York e do açúcar bruto na Bolsa de Nova York, e além disso aqui a redução das taxas de juros nos Estados Unidos. Falando nisso, a grande notícia do dia hoje foi as decisões dos dois bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil. Primeira notícia que saiu, mexeu muito com o mercado, especialmente com o mercado de câmbio, mas com bolsas também. A redução pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, da taxa básica deles pela primeira vez desde a crise financeira de 2008, ou seja, há 11 anos atrás, portanto, não havia uma redução da taxa de juros, ela vinha sendo estável ou subindo ultimamente, e agora sim, uma redução aqui, depois de tanto tempo, de 2,5, 2,25 para 2 a 2,25, uma redução de 0,25%. E depois disso, o anúncio aqui no Brasil pelo Banco Central Brasileiro da taxa Selic também sendo reduzida, e aqui com corte maior, de 0,5%. Acima até de algumas expectativas que imaginavam também ficar só em 0,25, cai de 6,50 para 6 redondos. Taxa de juros anual, a taxa básica da economia, e com sinalização de que pode cair mais ainda no decorrer dos próximos meses, até o final do ano, podendo chegar no final do ano em 5,50, segundo a expectativa do mercado. Mas quem acompanha isso mais de perto e com quem a gente vai conversar agora, espero que já esteja na linha para conversar com a gente, é o consultor de riscos Wolfgang Walter, parceiro aqui do nosso programa, especialista aqui no mercado de câmbio. A gente vai ver o que ele acha dessa oscilação, dessa volatilidade que a gente viu nos mercados de câmbio hoje, em função dessas decisões novas aqui nos juros dos Estados Unidos e aqui do Brasil também. Wolfgang Walter, muito boa noite, muito obrigado por atender aqui no nosso consultor Terra Viva. O câmbio vinha operando com queda aqui depois da redução da taxa de juros nos Estados Unidos, de repente virou tudo. Aparentemente por causa de declarações do presidente do Banco Central americano. Foi isso mesmo, Wolfgang? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Realmente, a surpresa veio não do corte de juros, que já era amplamente esperado, né, pelo mercado, mas sim dos comentários do presidente do Fed, né, que jogou meio que um balde de água fria em outras cortes de juros que já estavam praticamente certos pelo mercado. Isso aí, vamos dizer, frustrou bastante, especialmente o mercado de ações, né? As bolsas tiveram quedas fortes hoje, mundo afora, né? E, naturalmente, o dólar se fortaleceu, porque com juros mais altos, né, frente a outras moedas, a moeda fica mais forte. Então, essa alta aqui no Brasil foi um reflexo dessa alta internacional. Agora, o curioso é que o mercado internacional vinha precificando mais cortes de juros porque uma estrutura de juros mais longos, né, mostrava que a economia estaria desacelerando, a economia americana e a economia mundial, né? Sim. Então, preventivamente, o Banco Central já estaria cortando esses juros. Como não veio essa sinalização, até pelo contrário, né? O presidente do Fed disse, não, esse é um corte isolado, só um ajuste de expectativas nosso, mas a gente não sabe, né? Podem vir realmente outros cortes, porque se as coisas continuarem como estão, o mercado vê claramente essa desaceleração à frente, né? Sim. Agora, realmente. Sim, o presidente Donald Trump vinha pressionando, e vem ainda pressionando o Banco Central americano para reduzir mais a taxa de juros. Mas, aparentemente, a decisão do Banco Central não foi política, não cedeu essa decisão, foi uma decisão técnica, né, Wolfgang? Sim, bastante técnica, porque eles seguem vários indicadores, né? Um deles é a inflação americana, né, que já está próxima aí desses 2%, que é a meta deles, e também o mercado de trabalho, que está bastante aquecido lá nos Estados Unidos, né? Então o Fed se dá por satisfeito dentro do mandato deles, né, de controlar a inflação e ter um mercado de trabalho aquecido, mas o Trump queria mais, né? Sim. Ele queria mais cortes para extrapolar aí essa bonança da economia americana. Agora, aqui no Brasil, o corte foi mais fundo, né? 0,5%, de 6,5% para 6%. Surpreendeu de alguma forma isso? Não, a grande parte do mercado já esperava realmente isso, tanto é que o dólar aqui já vinha subindo, né, frente ao real, em função de um menor diferencial de juros, porque lembrar que o Brasil sempre foi aquele paraíso da arbitragem de juros, né? Sim. Ou seja,
Investidores especuladores emprestavam a juros baixos, né, em outras economias e aplicavam aqui no Brasil a juros altos. Lógico, com risco cambial aí no meio. Mas se torna menos atrativo, então, essa operação. Isso já vinha fazendo o dólar subir um pouco, né? Agora, para amanhã, a expectativa, por exemplo, produtor de soja aqui, produtor agrícola aqui no Brasil, a expectativa do que vai acontecer com o câmbio amanhã, que pode dar uma mexida, tem uma volatilidade grande aqui, porque são duas decisões aqui no mesmo dia, não houve tempo de refletir tudo isso no mercado de câmbio hoje, porque essa decisão do Copom veio depois do fechamento dos mercados. O que você acha que pode acontecer amanhã, quinta-feira, com o câmbio, Wolfgang? Então, uma parte desse, vamos dizer, desse ajuste que foi durante as horas de mercado, né, mas lá de fora, né? A decisão do Banco Central era mais ou menos esperada, mas ainda vai ter um restinho de correção, né, nos mercados, fortalecendo o dólar, provavelmente, né? Ou seja, a tendência é para geral, cima, não é de voltar para trás, cotação do dólar. Pode ser também um movimentozinho de realização, né? Porque o dólar verdade. já vinha subindo bastante aí há algum Sim. tempo. Mas a questão é que também um dólar mais forte, né, tende a baixar um pouquinho o preço das commodities em dólar, né? Então também tem esse fator aí que a gente precisa ficar de olho. Verdade. Muito bem, está aí o recado de Wolfgang Walster, ele que é consultor em mercados de risco aqui, sobre o impacto dos dois cortes aqui de taxas de juros sobre o mercado de câmbio aqui, que tem um reflexo muito direto nos mercados agrícolas. Wolfgang, por enquanto é isso aí, muito obrigado pela participação, uma boa noite para você, até uma próxima, hein? Boa noite a todos. E China e Estados Unidos devem voltar a se encontrar em setembro para tratar da disputa comercial entre os dois países. O anúncio foi feito depois do fim da primeira e frustrante rodada de negociações, desde que uma trégua foi acertada no mês passado. O encontro foi a primeira rodada de negociações desde que os presidentes dos dois países. Um problema aqui no. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho essa matéria. Enquanto isso, o desemprego aqui no Brasil caiu no segundo semestre do ano, segundo o IBGE. Mas o número de brasileiros desocupados ainda atinge mais de 12 milhões de pessoas. A taxa de desocupação ficou em 12% entre os meses de abril e junho. O índice é menor que o registrado no trimestre anterior e representa que há 620 mil pessoas a menos procurando vaga. Mas o total de brasileiros buscando trabalho ainda é grande, são 12 milhões e 800 mil pessoas, de acordo com o IBGE. A pesquisa nacional por amostragem de domicílios apontou que o trabalho por conta própria alcançou o maior nível desde que a pesquisa começou, em 2012. Já são mais de 24 milhões de brasileiros nessa situação. A população subocupada também bateu recorde, atingindo 7 milhões e 400 mil pessoas. É gente que tem alguma ocupação, mas gostaria de trabalhar mais horas por semana. O setor público, que inclui administração, defesa, educação e saúde, foi o que mais contratou no trimestre, com 469 mil novos postos criados. Segundo o IBGE, esse resultado expressivo foi puxado por contratações de prefeituras, especialmente de professores em creches. A indústria foi o segundo setor que mais gerou vagas, quase 320 mil. Por outro lado, houve demissões na área de alojamento e alimentação e também no comércio. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais informações aqui, inclusive outra taxação nova no Mato Grosso, principal estado do agronegócio brasileiro, que onera o produtor rural mato-grossense. Fique aí que a gente já volta para comentar isso aí. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. E o governo do Mato Grosso aprovou uma nova taxação que afeta produtos agrícolas em geral, o PLC 53. Sobre o assunto eu conversei hoje à tarde com Amado de Oliveira, que é consultor da Acrimate, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, à medida que a pecuária foi uma das fortemente atingidas por essa nova taxação. Acompanhe um trecho da entrevista. Porque em Mato Grosso, além da agricultura, da pecuária, o comércio e a indústria também estão com a mesma situação que vive o agro. Ou seja, os estados assim estão administrando os seus orçamentos, as suas finanças pela ótica da despesa. Eu preciso de mais recursos, então eu vou me encontrar quem eu posso chamar para pagar essa conta. Isso, para nós que estamos no agro há décadas, a gente ressente muito, né, em função
de que nós sabemos que as margens são cada vez mais estreitas em qualquer uma das cadeias produtivas do agronegócio. O Estado aumenta a sua receita e a gente tem ainda necessidade de investimento público naquilo que é responsabilidade do Estado. Amado, o que de novo tem agora com essa aprovação aí pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso? É mais uma taxa? Como é que ficou a situação? Explica um pouquinho para a gente. O Estado, Silmar, tinha a necessidade de fazer a reinstituição dos incentivos fiscais por força de normativos do CONFAS. Então, isso era necessário. Então, ele tinha que fazer isso até 31 de julho. O governo aproveitou e embutiu uma pequena reforma tributária, mas de grande efeito sobre os setores produtivos. Então, no caso da carne bovina comercializada dentro do Estado, era a alíquota 12, mas estava a 0 para o mercado de Mato Grosso. Para os demais estados, estava 2,5%, e ele propôs inicialmente 7% para a carne comercializada dentro do Estado e 3% para a carne comercializada em negociações interestaduais. E culminou que depois de muitas idas, com apoio de um bom número de parlamentares da Assembleia Legislativa, conseguiu que ficasse 2% no mercado de Mato Grosso e 2,65% para negociações interestaduais. O impacto desse 2,65% é muito forte, porque 65% da carne produzida no Estado é comercializada, esse percentual, com outros estados da federação. E só 10% dentro do Estado. E 25% são exportados ainda. Estamos sob a égide da Lei Candir, não tem tributação. Isso aí, Silmar, resumindo toda essa história, significa a retirada da renda do produtor de pecuária do Corte do Mato Grosso na ordem de 37 milhões. Somando isso aos 30 milhões do FETAB 2 reeditado no início do ano, então, em 2020, nós vamos ter uma transferência de renda do setor para bancar contas públicas na ordem de 67 milhões de reais. Considerando as características da cadeia produtiva da pecuária de corte, que majoritariamente é feita por pequenos e médios produtores no segmento de cria especialmente, então isso é muito forte, isso está deixando todo o segmento extremamente desconfortável. Amado de Oliveira, consultor da Acrimar, também falou sobre a potencial perda de competitividade da pecuária mato-grossense com essa nova tributação em relação a outros estados. Acompanhe. Não dá para comparar Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, com Goiás e com nenhum estado da região sudeste. O grande mercado desses 65% da carne que sai de Mato Grosso vai para a região sudeste. Então, evidentemente, Mato Grosso do Sul, de sobejo, leva uma vantagem extraordinária nisso. E, além do que, nas regiões produtoras, nós temos grandes problemas de logística em função da qualidade das estradas, de responsabilidade do Estado e dos municípios. Muito bem, vamos fazer mais um breve intervalo. A gente volta em seguida para dar uma conferida também nas cotações aqui dos mercados físicos aqui no interior do Brasil nesta quarta-feira. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Em mais um dia de reuniões no Ministério da Infraestrutura, os caminhoneiros autônomos se mostraram mais otimistas quanto à criação de uma nova tabela para o frete rodoviário. Segundo representantes da categoria, o acordo está próximo. Os caminhoneiros autônomos foram chamados nesta quarta-feira para mais uma rodada de negociação com áreas técnicas do Ministério da Infraestrutura e também com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. As reuniões são fechadas para a imprensa e acontecem pela segunda semana desde que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, suspendeu no último dia 22 de julho a tabela elaborada pela Exalc, que provocou insatisfação aos caminhoneiros. As negociações estão em pleno andamento e os caminhoneiros autônomos acreditam que a nova tabela do frete rodoviário vai prever um piso mínimo para a categoria, que passará a ter remuneração. Hoje a gente tem 12 segmentos que estão incluídas dentro dessa negociação, dentro dessa tabela, e para isso a gente precisa trazer uma realidade de mercado, que é a grande questão do custo Brasil, que é o que a gente sempre diz.
que hoje em dia, às vezes, o transporte é mais caro do que a própria carga. Era necessário uma regulamentação para o caminhoneiro autônomo. Eu acredito que no empenho com o ministro Tarcísio está bem engajado em resolver o problema do autônomo, assim como as outras confederações, e a gente vai conseguir chegar a um consenso aí para estar ajudando o autônomo, porque a gente já não aguenta mais não. Nesta quinta-feira está prevista uma reunião com os embarcadores. O ministro Tarcísio, ele tem dado muita atenção. Se ele dá atenção, porque o governo também concorda. Mas é uma categoria muito complexa, muito grande. Um país com 25 estados, 27 estados, não é brincadeira. Mas a esperança é muito grande, porque se a gente não tiver esperança, imagine a categoria que está rodando nesse país, lá, os que estão nos representando não têm esperança. Nós temos, vocês caminhoneiros tenham esperança sim, que nós temos que encontrar uma saída. Está demorando, porque a coisa é complexa, que vocês sabem disso. Além disso, 3 ações diretas de inconstitucionalidade questionam no Supremo Tribunal Federal a tabela do frete rodoviário, que começou em maio do ano passado, depois da paralisação dos caminhoneiros. Abacaxi que não vai terminar nesta quinta-feira. Reunião com os exportadores aqui, que obviamente são contra a tabela, que, aliás, é uma coisa que não faz muito sentido na economia de mercado. Existia uma tabela, especialmente desse tipo, que afeta toda a economia. Se alguém vai pagar essa conta, vai ser o produtor de um lado, produtor agrícola, no transporte de cargas, e o consumidor do outro. Porque isso é um custo novo que se agrega à economia, engessando preços em favor de uma categoria. Muito bem, vamos ver como é que se comportaram os mercados físicos aqui no Brasil nesta quarta-feira. Vamos lá, começar pela soja. Infelizmente a soja teve um dia vermelho total hoje, em função aqui, em primeiro lugar, da queda na Bolsa de Chicago, que foi forte hoje, cerca de 15 pontos abaixo. Segundo, porque o câmbio, uma boa parte do dia, estava operando em queda. Só reverteu no final do dia, depois da decisão do presidente do Banco Central americano aqui, anunciando que ele é o último corte na taxa de juros americana, quando o mercado esperava uma sequência. Não veio, aí o mercado de câmbio acabou reagindo no final, mas o estrago estava feito aqui durante o dia, com queda na Bolsa e também do câmbio, e aí os preços físicos aqui despencando. Porto de Paranaguá caiu para R$ 78,00 por saca, menos 0,6%. Demais praças do interior todas com queda, Passo Fundo menos 0,7%, Cascavel uma queda mais profunda de 2,1%. Tivemos uma queda forte também em Balsas, lá no sul do Maranhão, foi a mais forte aqui de 4,4% para R$ 65,00. Demais praças aqui todas também com maiores ou menores oscilações, todas elas para baixo, como a gente pode ver no nosso gráfico. Milho, vamos ver o milho. O milho também teve algumas quedas importantes, no Porto particularmente aqui foi a maior, queda forte, refletindo basicamente a Bolsa de Chicago. O milho despencou na Bolsa hoje, então menos 5,3% no Porto, que é onde reflete primeiro, de R$ 38 para R$ 36,00. Em Campinas também o reflexo quase direto, queda de 1,4%, R$ 36,50. Nas demais praças ou não houve alterações ou não houve tempo da reação se dar de forma possivelmente negativa em função dessas referências, especialmente a do Porto aqui, com essa queda forte lá em Paranaguá. O que mais? Vamos ver o café? Café, ao contrário, o café reagiu na Bolsa de Nova York hoje, café arábica, aí o câmbio no final do dia também ajudou, para dar uma revertida, pelo menos aqui no sul de Minas, no Cerrado Mineiro, no caso do arábica. Alta de 1,2% no sul de Minas para R$ 410,00, 403 no Cerrado, alta de 0,7%. Demais praças não chegaram a se alterar durante o dia de hoje, pode ser que se altere amanhã. Conilão tipo 7 em Vitória, R$ 267,00 por saca, preço estável. A gente fica por aqui com o nosso consultor Terravila dessa quarta-feira. Você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterravila.com.br ou no novo aplicativo do canal que é disponível no Google Play. E a nossa Agrocidade Minas de hoje é colhida lá no Nortão do Mato Grosso, já que a gente falou de pecuária mato-grossense, daí a nossa homenagem a esse importante polo produtor da pecuária mato-grossense. Uma boa noite a todos e até amanhã.